O ano era 1955. Os motores surgiam, a adrenalina estava no ar e milhares de espectadores esperavam ansiosamente pelo início da lendária corrida das 24 horas de Le Mans. O que ninguém podia prever era que o dia estava destinado a terminar em desastre. Uma colisão entre dois carros que tiraria a vida de um dos pilotos e de vários espectadores. Vamos desvendar o acidente mais mortal da história do automobilismo. Esta foi a tragédia de Le Mans. Hoje, no Historiando por aqui. O Circuito des Sarthes é uma pista de corrida semi-permanente localizada em Le Mans, na França. Ele combina sessões específicas de corrida com vias públicas, estendendo-se em 1955 por 13,5 km, sendo um dos circuitos mais longos do mundo. Com poucas mudanças desde 1923, o circuito foi recapeado e alargado após a Segunda Guerra Mundial. Em 1955, a pista possuía várias características interessantes, incluindo uma das retas mais longas de qualquer pista de corrida disponível na época. Esta reta de 6 km permitia que os pilotos alcançassem velocidades incríveis enquanto competiam, tornando as corridas particularmente emocionantes. No entanto, poucas mudanças haviam sido feitas para questões de segurança. As velocidades alcançadas pelos carros em 1955 eram quase 3 vezes mais rápidas do que 3 décadas atrás. Mesmo assim, ainda não haviam barreiras entre os boxes e a pista de corrida, e pouca proteção entre os carros e os espectadores, com apenas um pequeno fosso ou uma fina cerca de madeira dividindo a pista do público presente. Em um outro ponto comum da época que diz respeito à segurança, a grande maioria dos pilotos não usavam cintos de segurança, pois argumentavam que serem ejetados do carro no evento de um acidente os daria mais chances de sobreviver do que ficarem presos nos destroços. Estes detalhes evidenciam como a pista e mesmo os regulamentos da época foram criados para carros de um tempo distante, quando atingir 100 km por hora já era eletrizante. Em 1955, várias equipes renomadas competiram, incluindo Ferrari da Itália, Jaguar da Grã-Bretanha e Mercedes da Alemanha. A antecipação era alta, pois esta foi uma das primeiras grandes corridas internacionais desde a Segunda Guerra Mundial, com nações que antes eram inimigas competindo em um evento pacífico. Alguns meios de comunicação se referiram à corrida como a Segunda Guerra Mundial nas pistas, devido ao seu significado. A excitação no circuito era contagiante, com cerca de 300 mil espectadores assistindo aos carros correrem a velocidades de até 270 km por hora. O acidente ocorreu quando Mike Hawthorne, dirigindo para a Jaguar, estava prestes a completar sua 35ª volta. Sua equipe havia sinalizado na volta anterior para que ele parasse nos boxes. Então ele desacelerou usando os novos freios a disco de seu carro, uma tecnologia nova na época que permitia uma frenagem extremamente rápida. Atrás dele, Lance Macklin, em um Austin Healey, foi pego de surpresa pela frenagem repentina. Macklin desviou, perdeu o controle e cruzou a pista, onde foi atingido pelo Mercedes-Benz de Pierre Levegh. Essa colisão fez o carro de Levegh voar para a arquibancada cheia de espectadores, com o carro de Macklin servindo de rampa para a Mercedes. A Mercedes aterrissou entre os espectadores e a pista, quicou e bateu em um pilar de concreto, se despedaçando e lançando destroços pela multidão. O impulso do veículo foi tão grande que suas partes mais pesadas continuaram avançando pela multidão por quase 100 metros, causando centenas de ferimentos traumáticos e fatalidades. Alguns relatos revelam que o capô do carro se soltou durante o acidente e agiu como uma guilhotina ao voar pela multidão.
Para piorar a situação, o tanque de combustível traseiro do carro explodiu e o subsequente incêndio incendiou a carroceria restante, feita de uma liga experimental de magnésio. O magnésio é inflamável e queima com uma chama branca intensa que é difícil de extinguir. Portanto, levou várias horas para controlar o incêndio do acidente. Apesar da devastação, a corrida continuou, decisão pela qual os organizadores mais tarde seriam criticados. Eles defenderam sua decisão, afirmando que era para evitar causar pânico e impedir que os espectadores em retirada bloqueassem os esforços de resgate. Os carros restantes continuaram correndo pela devastação, ainda acumulando voltas enquanto os corpos eram removidos das arquibancadas. Pierre Levegh morreu instantaneamente no acidente, sendo lançado para fora de seu carro, enquanto Lance Macklin sobreviveu ileso, mas seu carro feriu diversos oficiais da corrida antes de parar. Mike Hawthorne, cuja frenagem iniciou a cadeia de eventos, continuou correndo e terminou como vencedor. Sua celebração, justaposta à tragédia, gerou críticas significativas, particularmente de uma revista francesa que legendou sarcasticamente sua foto bebendo champanhe e sorrindo. "A sua saúde, Sr. Hawthorne." No total, mais de 80 pessoas morreram, com algumas até perdendo a cabeça, e muitas mais ficaram gravemente feridas, deixando um impacto duradouro em todo o mundo. O desastre levou a uma proibição imediata dos esportes a motor em muitos países, durando pelo menos um ano na maioria dos casos. Essas proibições só foram levantadas depois que as pistas foram extensivamente modificadas para aumentar a segurança dos espectadores. Vários pilotos presentes no evento ficaram tão traumatizados que se aposentaram das corridas permanentemente. A Mercedes-Benz completou a temporada, mas depois se retirou dos esportes a motor completamente, uma decisão, no entanto, tomada antes da tragédia. A questão da culpa pelo acidente foi controversa, com as equipes culpando umas outras. No entanto, uma investigação oficial do governo concluiu que nenhum piloto em particular era responsável. Em vez disso, o design da pista e das áreas dos espectadores em Le Mans foram as principais causas. Consequentemente, inúmeras mudanças foram feitas no circuito de La Sarthe e em outras pistas de corrida ao redor do mundo. Os espectadores foram colocados mais longe da pista, cercas e barricadas de proteção foram instaladas, as áreas dos boxes foram separadas da pista e os designs das pistas foram ajustados para prevenir velocidades excessivas e aumentar a segurança. Os veículos de esporte a motor também se tornaram progressivamente mais seguros ao longo do tempo, com capacetes e cintos de segurança obrigatórios e carros projetados com a segurança dos pilotos em mente. Um pequeno memorial no circuito de La Sarthe comemora as vítimas, apresentando uma cruz simples e a data do desastre. A corrida de 24 horas de Le Mans continua anualmente, e embora acidentes ocorram ocasionalmente, as fatalidades agora são raras. As corridas de automóveis continuam sendo arriscadas, mas os avanços na tecnologia e no design das pistas tornam improvável que um acidente tão mortal quanto o desastre de 1955 em Le Mans aconteça novamente. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui.